Livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar a liberdade de poder ouvi-la e sermos alimentados com ela, Senhor, alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé e fazendo com que, de fato, Senhor, sejamos transformados, iluminados, moldados no nosso ser interior, limpos, lavados pela água da Tua Palavra, para vivermos na honra e glória do Teu nome, Senhor. Fala, Senhor, porque precisamos Te ouvir. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma das passagens da historicidade bíblica mais tristes, mais vergonhosas. A Bíblia é cheia de histórias vergonhosas com relação ao seu povo. Mas talvez aqui nós encontramos uma sucessão de atos vergonhosos, lamentáveis e atos que não se podem deixar de lado, devemos sempre observar. Essa é uma das passagens que revela tristemente a realidade não só daquele povo, mas a nossa própria realidade como povo de Deus, como seres humanos criados por Deus, escolhidos muitas vezes por Deus. Olha para você ver. Deus ouve o clamor do seu povo, um clamor muito intenso, depois de mais de 420 anos como escravos no Egito, vivendo esmagado, impedido na sua liberdade. Lá no Egito, Deus vem e intervém
e liberta o seu povo depois de tanto tempo, com as suas mãos poderosas. Ele ouve o clamor, liberta, utilizando o seu poder de uma forma nunca vista em toda a humanidade. Lança as pragas, ele comissiona o próprio Moisés, usa-o como instrumento dele na condução dessa libertação. Ele desmoraliza os magos e feiticeiros do Egito. Ele promove poderosamente grandes feitos para que todo o Egito e todo o mundo possa ver o poder de Deus. Ele liberta o seu povo da nação mais rica daquela época, da nação mais poderosa, não só abrindo poderosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente o Mar Vermelho para que o povo passe, como também destruindo o poderosíssimo exército do Egito com as suas próprias mãos. Se não bastasse, eles chegam ali no deserto e ali param embaixo do Monte Sinai e ficam aguardando Moisés, que está no alto do Monte Sinai ali, tendo um pacto de aliança com Deus e falando com Deus, e Deus declarando, escrevendo em tábuas de pedra as suas leis. E neste momento, depois de tantas coisas, depois de ver o que Deus moveu em favor deles, aquele povo que esperou, que amargou quase 430 anos de escravidão no Egito, aquele povo agora estava inquieto por poucos dias que Moisés estava ali no Monte Sinai, e eles estavam impacientes, ficaram completamente impacientes devido aos poucos dias em que Moisés estava a sós com Deus no monte, recebendo o pacto da aliança mosaica, da aliança de Deus. E a coisa ainda piora, porque a impaciência deles levaram eles a se rebelar contra Arão, Moisés e contra Deus. Se não bastasse a impaciência, eles se rebelaram, eles foram, e a Bíblia diz que eles acercaram Arão. Isso é um ato de estarem ali acercando todo aquele povo, pedindo deuses que vão adiante de nós. Se não bastasse a impaciência diante de tudo que Deus fez, diante de tudo que Deus é, eles agora pedem deuses que vão adiante deles. Olha o que isso significa. Isso aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo, esse ato deles está dizendo: nós queremos deuses que governem a nossa vida, que dirijam a nossa vida, que nos instrua, que nos leve, que vão à frente de nós, que assuma o governo e o controle de nossas vidas. É isso que eles estão pedindo, é isso que está implícito nesse pedido, de deuses que vão adiante de nós. Mas a coisa não fica parada aí. Além de estar impaciente, essa impaciência levarem de dias, levarem uma rebelião e ao pedido de deuses para ocupar, governar, controlar, dirigir suas vidas, eles ainda, começam a declarar a sua incredulidade de maneira bem manifesta, evidente, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos trouxe do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Eu não sei o que aconteceu com ele, nós não sabemos, nós não queremos. É tal ato total de incredulidade. A coisa não fica só nisso, ela vai piorando, Disse-lhes Arão, olha só, Arão
um sumo sacerdote, aquele que foi separado por Deus, o irmão de Moisés, que foi separado para ocupar o sacerdócio, para ser aquele que intercede pelo povo diante de Deus, porque o profeta era aquele que falava de Deus para o povo, e o sacerdote é aquele que intercedia pelo povo diante de Deus, aquele que tomava conta das coisas sagradas, da adoração a Deus. E Arão, me parece aqui, que recebeu numa boa toda essa questão. Nós estamos falando não de alguém, não de um líder qualquer, nós estamos falando do sumo sacerdote ali, do sacerdote geral, daquele que tinha autoridade sacerdotal sobre todo o povo. Daquele que foi dado as vestes, daquele que dirigia, daquele que falou, que Deus chamou para falar, por Moisés. Pois Moisés dizia que tinha a língua pesada, gaga. Mas a coisa não ficou aí. Da tranquilidade, da receptividade muito tranquila desse sacerdote, que deveria repreender, que deveria exortar, que deveria confrontar este povo pelo que ele estava fazendo, e não recebê-los de maneira tranquila. E aí Arão pega e diz assim: tire as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-los. Parece algo simples. Não só recebeu Arão, não confrontou, como teve a ideia. E aí, o que é isso? Por que ele mandou tirar? O que são essas argolas de ouro? Olha que coisa, fica pior ainda, vai ficando pior, porque essas argolas de ouro foram aquilo que os egípcios deram para o povo. Quando o povo ia sair do Egito, Deus fez com que o coração daqueles egípcios se movesse, eles deram ouro e prata para aqueles que eram escravos deles, escravos do Egito. Agora, você acha que os egípcios deram isso de boa vontade? Você acha que os egípcios, não, vai lá, vai embora, vocês estão livres, vocês foram escravos, agora vocês saem daqui, porque se Deus de vocês lançou tanta praga, e nós ainda vamos te dar coisas boas para vocês levarem, você é muito rico lá onde vocês forem, ficar de boa lá. Não existe isso, eles só fizeram porque Deus moveu o coração deles. Então, essas argolas de ouro foi aquilo que Deus fizera com que os egípcios pudessem dar para o povo. Eles não, o povo de Deus não tiveram aquele ouro, aquela prata por si mesmo, de boa, por trabalho. Foi Deus que fez, os egípcios deram. Injustamente para usar contra Deus, a favor de deuses estranhos, a coisa vai só piorando, né? Porque aí aqueles homens disseram: são estes, ó Israel, os deuses que de ti tiraram. Aí ele pegou, né? O povo tirou das orelhas e as argolas, trouxe Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buri, fez dele um bezerro fundido. Olha só, ele trabalhou, ele fez um bezerro. Parece coisa simples, mas o bezerro aqui, esse bezerro fundido, ele tem a aparência do touro, do deus touro do Egito, deus da fertilidade. Um objeto, né? Ele trocou o Deus verdadeiro por um objeto inanimado. E agora ele faz um objeto como as outras nações, nas suas idolatrias faziam. E aqui ele copia um deus egípcio, o deus touro, o deus da fertilidade. Com aquilo que Deus deu, ele produziu isso. Arão não só recebeu e não confrontou,
como participou disso e fez um Deus que nem os deuses pagãos, um Deus da fertilidade. E veja que a coisa vai piorando, né? Então disseram o povo: são estes, ó Israel, os teus deuses que de ti tiraram da terra do Egito. Que te tiraram da terra do Egito. Olha só para você ver. Quando fala deuses, quando se refere a Deus, toda vez que a Bíblia se refere ao Deus, que o povo de Deus se refere a Deus, é no singular. O Deus, o Senhor. Quando fala de deuses, aí está falando de outros deuses, de outras coisas. Então, agora o povo dizia o seguinte: esse Deus não é só para garantir o meu futuro, para seguir adiante de mim, para ir na minha frente, para ocupar e governar meu coração. Eles estão declarando que esse Deus, essa imagem desses deuses, também não só é o responsável pelo futuro, mas é aquele que fez e que resgatou eles do passado, foi o redentor do seu passado. Eles estão dando a honra para esse Deus fundido, não só ocupar o seu coração e fazer, mas que Ele foi o responsável por livrá-los da escravidão do Egito. Você começa a perceber a gravidade e a sequência que vai ficando cada dia mais escandalosa, mais terrível, mais vergonhosa. Esse é o Deus que também nos tirou do Egito. Não é mais só o que governa o meu futuro, o que assume o controle da minha vida, mas é o meu redentor do passado. Aí, no dia seguinte, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Precisamos prestar atenção nisso aqui. Como era um Deus, era a cópia do Deus pagão, do Deus egípcio da fertilidade. Esse divertir-se denota orgias em favor, em detrimento desse Deus que eles passaram a adorar. Lembra-se que todos nós somos adoradores, a verdade é quem nós estamos adorando. Então eles levantaram não só para comer e beber, mas orgia. É o próprio hedonismo, é a própria tradução do hedonismo, né? Sentar, comer, beber e divertir. Era uma orgia. Só que aí Moisés estava lá no alto, e Deus fala para ele, depois de escrever e inscrever os mandamentos nas tábuas de pedra, nas duas tábuas de pedra, diz: volta lá, esse povo, né? Porque o povo que fizesse sair do Egito, que eu te usei para te se corrompeu e depressa desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fazendo para si um bezerro fundido, e o adorou, ele sacrificou, dizendo que este é os deuses que tiraram eles do Egito, que é governar. Isso é lamentável, isso é terrível. E às vezes a gente passa pelas histórias, ouve e apenas a entende como história. A Bíblia é de fato um livro de narrativa histórica, porque essas histórias foram factíveis, foram fatos acontecidos. E sim, a Bíblia também é um livro de narrativa histórica, mas a Bíblia é um livro de revelação de Deus, é um livro que revela nós mesmos. Essas histórias não são só fatos acontecidos, elas mostram de fato a similaridade entre esse povo e nós, cada um de nós que se diz povo de Deus. Ela revela nós mesmos, ela mostra quem nós somos, ela identifica de verdade o que nós somos. A Bíblia não é só a lente pelo qual eu enxergo o mundo,
mas ela é o espelho por qual eu enxergo a mim mesmo. E quando eu vejo essas histórias, esses personagens, e eu preciso entender o quanto nós nos identificamos com eles, e o quanto nós envergonhamos nos nossos atos a Deus, e o quanto nós estamos mais propensos do que imaginamos de sermos e vivemos idolatrias, sermos idólatras, né? Veja, por exemplo, começando por este povo impaciente. A impaciência é a característica dos pecadores. O coração pecador, ele é sempre impaciente, imediatista, ele nunca sabe esperar o tempo de Deus, ele nunca sabe esperar em Deus, ele tem pouca paciência. Tanto é que até em termos dos atributos do amor, que Paulo fala em Coríntios 13, o primeiro deles, a primeira virtude do amor é paciente. Mas paciência é algo que o pecado e o coração pecador não tem, não usufrui, não exercita. Ele está sempre impaciente, ele está sempre buscando. Prova é que tem tanta gente que mesmo diante de igreja sai de um lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar. Por quê? Porque ele está sempre impaciente, buscando algo que lhe seja agradável. Ele não tem paciência de esperar. Veja, esse povo passou quase 43 décadas como escravo, e agora não espera dias. Nós passamos muitas vezes um bom tempo da nossa vida como escravos do pecado, sendo iludidos, enganados, escravizados, amarrados, esmagados pelo pecado. E aí depois que Deus nos liberta, a gente não consegue esperar dias, não consegue esperar um tempo necessário para Deus mudar a nossa história. Já começamos a achar que esse Deus já não é suficiente. Olha para você ver que eles queriam um Deus que governava o seu coração, que ia diante deles. Nós também não fazemos a mesma coisa. Nós não trocamos, todo ser humano tem a tendência de fazer isso. Nós começamos a dar segurança, achar que o que nos dá segurança não são as promessas de Deus, mas são os dividendos que nós recebemos na vida, as nossas finanças, nossa aposentadoria. Nós não queremos pensar em estar na presença de Deus, porque nós temos a segurança, muitas vezes, das nossas próprias casas, das nossas carreiras, das nossas profissões, e nós começamos a fazer isso. Isso começa a governar a nossa vida, os nossos ganhos, nosso trabalho, as nossas conquistas, nossas realizações é que começam a dirigir a nossa vida. Nós fazemos tudo em função disso, seja elas materiais, sejam elas pessoais. Nós achamos que a nossa felicidade está na mão de alguém. Nós achamos que vamos ser felizes se alguém disser sim para nós. Nós achamos que vamos realmente alcançar êxito nas nossas vidas, segurança e esperança, se eu conquistar aquele projeto, aquele plano na vida. Olha quantas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas. São os deuses das nossas vidas, são os ídolos que ocupam o lugar do nosso coração, e a gente finge ou não enxerga que são. Deus só não é suficiente para dirigir, eu preciso de outros deuses, né? Ou seja, é a substituição do espiritual pelo físico. Nós precisamos de outra coisa que nos garanta alegria, que nos garanta euforia, que nos garanta prazer, que nos garanta que a gente possa ver, que a gente possa ter, né? Se não bastasse, a gente olha, né, e
e não percebe isso. O quanto a gente substitui o espiritual pelo físico nas nossas vidas. Essa é uma tendência de todo ser humano. Nós substituímos. Por isso que a idolatria é tão comum e tão presente em toda a vida de todo ser humano. É a substituição do espiritual pelo físico, daquilo que é intangível pelo tangível, pelo aquilo que você vê. Então você pode tocar, você pode sentir. Então isso é mais garantia de prazer de vida do que aquilo que você não pode tocar, daquilo que você não pode, nem que seja um objeto inanimado, como a figura, como a escultura, como uma imagem. Sempre temos que ter alguma coisa física para ver, alguma coisa física para adorar, alguma coisa física para tocar e para abraçar e para depender. Por isso que a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores é que adoram em espírito e em verdade. Por isso que a palavra de Deus, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque nós temos que nos alimentar o nosso espírito. Olha para você ver, né? Arão tira, recebe, e ele inventa uma desculpa, porque quando Moisés vai falar com ele, né? Ele diz assim: perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do teu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire, deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Saiu assim, sem mais, sem menos. Eu joguei e apareceu o bezerro. Parece hilário, engraçado, se não fosse triste e melancólico. Ele fundiu o ouro, ele fez o bezerro, mas agora ele diz assim: não, aquele povo, você sabe como é que ele é, aquele povo, ele é mau, e eles me trouxeram, então eu falei: traz então os ouros, e eu joguei no fogo e saiu um bezerro. É engraçado isso, né, de um sacerdote falar uma justificativa, né? É o que a gente sempre faz, né? Toda vez que a gente peca e sabe que pecou, a gente vai e destaca, né? A gente aciona o nosso advogado interior. Todos nós temos um advogado interior para advogar, defender as nossas justificativas débeis. Nós acionamos ele. Não, eu não sou, o povo é que é mau. Eu pedi, aí eu falei para eles trazer, eles trouxeram, eu joguei e saiu. Aí a gente fica tão bestificado que a gente começa a fazer justificativas débeis e capazes de trazer um mínimo de arrependimento, de razão. Olha o que a gente faz quando a gente erra. Não, eu não. Aconteceu. Foi assim, sem querer que eu fiz isso. Eu desviei, mas foi porque foi por causa de alguém, a projeção que a gente sempre está fazendo. Então, Arão projetou, foi o povo que é mau. E a gente faz isso. Eu vou lá, adultério, e falo que a culpa é da minha esposa, que não me dá o prazer, o amor devido. Eu vou lá e me desvio e eu culpo, faço as coisas erradas e cometo o pecado. Eu sempre vou dizer que é porque as pessoas não fazem do jeito que eu quero. Eu tomo as atitudes inconvenientes, impróprias, mas sempre vou dizer que é alguém que está fazendo isso, não é eu. Vou sempre projetar. Vem lá de Adão, vem lá de Eva. Quando Adão chegou e disse: foi a mulher que o Senhor me deu, ou seja, foi Deus que deu essa mulher. O culpado em última instância é Deus. Na verdade, nós culpamos Deus de tudo, até dos nossos pecados, da nossa irresponsabilidade. Veja o quanto nós somos parecidos, o quanto isso tem a ver com cada um de nossas vidas.
projetamos, foi o povo, aí a gente fala, foi fulano, foi ciclano, foi meu esposo, foi minha esposa, foi a circunstância, foi o governo, foi a minha situação que me levou a isso. Estava cercado de dívidas, estava cercado de problemas, eu estava assim, enfraquecido, aí eu peguei e cedi. Mas não fui eu, foi a pressão da vida, que me levou a fazer tanta bobagem. E se não bastasse a gente ainda justificar e defender os nossos erros, projetando para os outros, a gente ainda mente para nós mesmos. Eu joguei o trem no fogo e saiu esse bezerro. O fogo é que produziu o bezerro, não fui eu. Foi a circunstância, foi o mundo. Não fui eu que produzi esse ídolo, não fui eu. Me deram. Tem gente que recebe ídolos e me deram, eu vou manter. Tem gente que aceita as coisas da maneira que elas partem e de maneira hilária elas não percebem. Mas não fui eu, foi o outro. Não, eu joguei, mas como é que eu faço? Olha o quanto nós somos parecidos, né? Se não bastasse, né? Nós começamos a perceber algo terrível, né? Que nos assemelha com esse povo, porque nós somos também assim. Pegamos o ouro que Deus nos dá e transformamos no ídolos que nós temos. Deus nos dá o ouro da vida e nós transformamos numa vida para o mundo e para idolatrar as coisas do mundo. Deus nos dá um ouro de um esposo, uma esposa, e nós transformamos num ídolo. Passamos a achar que o esposo e a esposa é o centro das nossas vidas. Deus nos dá o ouro de filhos e nós fazemos dele os nossos bezerros de ouro. Amamos mais eles do que a Deus. Nós ouvimos mais eles do que a Deus. Vivemos mais para eles do que para Deus. Deus nos dá o ouro de uma profissão e nós usamos ela somente para o bem-estar da nossa vida e achamos que ela é a nossa vida. Deus nos dá inteligência, capacidade, nós achamos que é fruto de nosso esforço e não para adorar a Deus. Quantos ídolos, quantos bezerros de ouro nós criamos com o ouro que Deus nos dá, com o ouro que Deus nos dá. Senhor, eu quero ter saúde. Aí Deus dá o ouro da saúde e a gente usa ela para benefício próprio, para o prazer próprio. Deus nos dá, Senhor, eu quero ter uma grande carreira. Deus nos dá o ouro da carreira e a gente não usa ela para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. E só pensa em nós mesmos. Deus é só migalhas, é o resto. Aí Deus nos dá o ouro do casamento e nós fazemos o nosso casamento o nosso tesouro. Coisa melhor da minha vida é meu casamento, é meu esposo, é minha esposa. Esse é meu tesouro. É o bezerro de ouro. Deus nos dá filho, eu quero tanto casar, eu quero tanto ter filhos. Aí Deus dá o filho, aí ele se transforma. Por isso que mães e pais sofrem quando os filhos saem de casa, porque sai o tesouro da vida de Deus. É natural sofrer, é natural sentir, mas quando isso passa, é porque ela perdeu o seu tesouro. Quantas mães se perdem na vida quando os filhos casam e saem de casa? Elas perdem a razão de viver, elas perdem o equilíbrio, elas perdem a direção, porque os filhos se tornaram no seu bezerro de ouro. O ouro que Deus deu, ela utilizou para fazer um ídolo, para fazer um Deus. E tantas outras coisas que nós podíamos ficar aqui horas falando. E o pior é que quando a gente cria, a gente não percebe. Quando esse ídolo, seja ele de imagem inanimada, ou seja ele gente, seja ele conquista, né? Deus nos dá o ouro da conquista. Eu quero minha casa, eu quero meu carro. Eu tinha o sonho de Deus me dar minha casa, de dar meu carro, de me dar viagem. Isso passa a ser o tesouro da nossa vida.
Tudo na minha vida, tem minha casa, tem meu carro agora, eu vou utilizar, eu vou ficar avarento, eu vou ficar com eles, eu tenho agora viagem para todo lado. Isso é que é vida. Mas eu esqueço de Deus, troco tudo, passa a ser meus ídolos. Se não bastasse, eu passo a não perceber que esses ídolos, além de governar a minha vida, controlar o meu coração e controlar e ocupar o centro da minha história, eles passam a ser o redentor do meu passado. Minha vida agora é boa, por quê? Porque eu casei. Então, o meu casamento foi a redenção da minha vida. Minha vida agora é boa porque os meus filhos foram a redenção da minha vida. Foi eles que me tiraram daquela vida que eu estava. Esse emprego não é só agora, controla a minha vida, essa profissão, é o redentor da minha vida, porque eu era pobre, porque eu vivia. Agora não, eu tenho tudo, graças a esse emprego, graças a essa carreira. Agora eu tenho tudo, graças a essa pessoa. Agora o meu passado foi redimido, o meu passado, o meu redentor é esse. Não é mais Deus que me deu a vida, não é mais Deus que me proporcionou, mas é o meu ídolo, o meu bezerro de ouro. Então veja que essa história é tão triste, que essa passagem triste da história do povo de Deus, que se repetiu. O povo de Deus sempre foi, Israel foi um povo que sempre viveu tempos de paz e tempos de sofrimento, de guerra, de ocupação de outros países. Por quê? Porque os outros países ficaram fortes? Não, porque eles sempre desviaram a atenção de Deus e idolatravam outros deuses. E Deus, se há algo que Deus não admite, é a idolatria. Se há algo que Deus não admite, é adorar outros deuses em detrimento dele. Só há um Deus, um Senhor. Por isso ele é singular. Veja que a Bíblia é clara quando diz deuses, porque quando se fala de outro que não é Deus, ele é singular. Ele não é só numa letra minúscula para definir que não é Deus de fato, é porque ele não é singular, ele não é único, ele é um monte de coisa falsa, enganosa, porque só há um Deus, um só Senhor. Quais são os seus bezerros de ouro? Faça uma reflexão e você encontrará. Está impaciente porque Deus não te deu o que você queria. É engraçado como a paciência é tão curta para o próprio crente. Ele vem, se a coisa não acontece no momento que ele quer, ele já começa a buscar outro lugar, outra forma, ele já começa a buscar outra questão. Por quê? Porque ele não conseguiu aquilo que ele queria. Ele já começa a criar, me dê outros deuses para governar, eu quero outros, eu quero outras coisas. Ele começa a fazer isso o tempo todo. Nós começamos e nós não reconhecemos de fato quantos bezerros de ouro nós criamos em nossas vidas. Quais são os seus? Carreira? Casa, carro, conquista? Imagens? Que uma imagem inanimada vai fazer pela sua vida? Que com a imagem de alguém vai fazer pela sua vida? Eu tenho que substituir o meu Deus, que eu não posso ver, mas que é real, que é poderoso, que é espiritual, por uma imagem física. E aí eu vou pôr a imagem que eu quero, né? As pessoas fazem quadros de imagem de Jesus como um homem de branquinho, de cabelos lindos encaracolados e olhos azuis, lá no meio daquele deserto do Oriente, né? É o Deus que eu quero um Deus bonito. Então, existe o Jesus verdadeiro, o Jesus que criou os homens e o Jesus que os homens criaram. O meu tem que ser bonito, diferente. E se não bastasse, eu começo a criar a imagem de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é pessoa, que eu crio a própria imagem, que eu imagino a estética dele, para eu poder adorar. E eu acho que está certo. Aí vem, usa e diz: não, pastor, eu não tenho imagem de escultura, eu não tenho imagens debaixo de mim. Olha que
os 10 mandamentos que estavam sendo escritos na tábua, na aliança de Deus com Moisés, dizia o que? Não farás imagem de escultura e nem imagem de deuses diante de mim, nem adorarás. Aí eu tenho coisas, eu tenho pessoas pela qual eu transmito a minha idolatria. É lícito querer ter uma boa carreira, é lícito o casamento, é lícito ter filhos, é justo querer tê-los, é justo querer progredir na vida, mas tudo para a glória do Senhor e não criando bezerros de ouro. Quando isso ocupa o centro do seu coração, quando isso substitui Deus, quando você não consegue, aí você vai entender, mas é só aqueles que adoram imagens? Não, todo ser humano sempre vai ter a tendência pelo pecado, de substituir o espiritual pelo físico. Ele não consegue. A história de Israel foi assim, né? Quando você pega o livro de Reis, próprio Israel, os outros povos todos têm o seu rei, e nós não temos um rei físico que nós possamos render e dirigir nossas vidas. Você acha que isso foi o que, esse pedido diante de Deus? Porque Deus falou assim: eu não basto? Não, mas o Senhor não, né? Não podemos ver, não podemos tocar, não podemos idolatrar, não podemos exaltar. Tem que ter alguém físico para fazer isso. Então a pergunta que não quer calar é essa. Está projetando para um monte de gente, está acionando o seu advogado interior para defender aquilo que é indefensável. Não é assim, não fui eu, foi o outro, eu só fiz isso por causa do outro, não, eu fiz isso porque eu estava fraco, eu fiz isso porque o mundo está assim, eu fiz isso porque as condições estão assim, não sou eu, e eu fiz e deu nisso, né? Eu nem pensava nisso. Onde estão os nossos bezerros de ouro? Essa história, quando Moisés mandou que os homens de Israel matassem até os da sua família que estavam idolatrando, e eles saíram pegando todos aqueles que fizeram idolatria, foram mortos ali pelos próprios parentes, pelos próprios familiares, mais de 3.000 pessoas. As consequências disso vêm. Ninguém acha que passe ileso diante de Deus quando você substitui Deus pelas suas idolatrias. Amar a esposa, o esposo para a glória de Deus, amar os filhos para a glória de Deus, amar a sua carreira para a glória de Deus, fazer de tudo na sua vida para a glória de Deus, é usar os ouros, os tesouros que Deus te deu para a glória dele. Agora, substituí-lo, Deus por eles, é idolatria, é bezerro de ouro, é construir uma imagem, é fundir uma imagem. É por isso que as pessoas sofrem, é por isso que as pessoas passam suas crises, é por isso que elas começam a lamentar isso ou aquilo. Por quê? Porque substituir. É mais fácil buscar alegria nas viagens, nos passeios, do que a alegria de estar na presença do Senhor. É mais fácil alimentar o físico com bons restaurantes do que alimentar o espírito ouvindo a palavra do Senhor. É mais agradável conquistar e realizar nessa terra do que viver para a glória do Senhor. Onde estão os nossos bezerros de ouro? Que Deus nos dê misericórdia e graça para destronar os deuses que a gente cria, consciente ou não, para que a gente possa parar e repensar as nossas vidas. Mas eu estou fazendo os planos, mas isso aqui eu conquistei, isso aqui é minha vida. Quantas pessoas depositam sua segurança em coisas e em pessoas? Até onde você vai conseguir fazer isso? E diz que tem fé, e diz que sabe que Deus está no controle da sua vida. Deus não é só o pronto-socorro da sua vida. Deus não é só aquele que surge quando as coisas não dão certo.
Deus é aquele que dirige a sua vida, que é o único e suficiente Deus da sua história, da nossa existência. E nós precisamos falar, todos nós. Não basta vocês sentados no ministério, né? Quantos pastores, quantos líderes criam seus bezerros de ouro chamando de templos, igrejas, ministérios. Olha o meu tamanho da minha igreja, o tamanho do meu ministério. É o bezerrinho de ouro de muitas pessoas. Tem pessoas que amam mais as suas denominações do que a Deus. Tem pessoas que amam mais o seu pastor do que Deus. Tem pastor que ama mais a sua realização, o seu tempo, a sua do que Deus. O bezerro de ouro dele é o próprio ministério. Deus nos livre desse engano. Deus nos livre dessa heresia. Deus nos livre dessa maldição que se chama idolatria. Deus nos livre desses falsos deuses que ocupam o nosso coração. Deus nos livre disso, né? Que nós possamos de fato adorar o único Deus, que nós possamos de fato entender que da mesma forma que esse Deus tirou aquele povo 430 anos escravos no Egito, depois de 430 anos com mão poderosa, assim Ele fez com que nós estivéssemos aqui, nos tirou de uma vida de escravidão, e nós logo nos impacientamos, né? A história bíblica está cheia disso. Uma das mais famosas da impaciência é a própria Sara, que depois, né, de 10 anos sem ter a promessa do filho, ela resolveu dar um jeito. Ela resolveu colocar a escrava, a concubina, para ter um filho a partir dela. E Deus falou que do ventre dela sairia. Mas ela era estéril, ela era velha. Não existe impossíveis para Deus. A impaciência de Sara resultou no nascer de Ismael, que resultou nisso tudo que Israel enfrenta hoje ao redor dele. Tudo que Israel está enfrentando ao redor dele, de inimigos querendo destruir, não é nada mais, nada menos do que fruto da impaciência de Sara diante da promessa de Deus. Quando Deus pede para Abraão levar Isaac para o sacrifício, Deus não está pedindo para Abraão sacrificar o menino Isaac. Deus está declarando para Abraão sacrificar o ídolo Isaac que ele construiu, o bezerro de ouro que ele construiu, para que de fato a gente possa entender a grandiosidade da sua promessa. Faça uma reflexão e tome uma decisão. Desfaz os bezerros de ouro da sua vida. Não se assuste ao ver isso aqui. Acho que isso é a história de um povo que viveu há milhares de anos atrás, de uma cultura totalmente diferente da sua. Eu, você, somos iguaizinhos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, Senhor.